Bom, pessoal, vamos agora ver o mapa de análise estatística, o mapa global que a gente tem. E aí você vai começar a entender, começar a se familiarizar com todas as ferramentas que nós temos disponíveis, tá? E essas ferramentas, elas vão aumentando com o tempo. Esse não é o primeiro vídeo que eu faço sobre esse mapa, tá, gente? E eu fico muito feliz em poder fazer outros mapas, sabendo que a gente está atualizando e melhorando continuamente esses mapas. Tá legal? Então, pessoal, esse aqui é o mapa em geral que nós temos, certo? Ele é bem grande, né? Bem extenso, tem várias possibilidades e a gente vai percorrendo esse processo, esse fluxo, para entender quando a gente tem que usar cada família de mapa, certo? Antes de entrar no detalhe, eu gostaria que você enxergasse que pela minha empresa, tá? De acordo com um pouco da minha experiência, eu separei em 5 grandes mapas, tá certo? Onde a gente vai focar esses 5 grandes mapas em outro momento. Então, o que é que nós temos aqui? Do lado esquerdo aqui nós temos o que a gente chama de mapas inferenciais, que literalmente são os testes de hipótese. Só para você ter uma ideia, pessoal, quando eu comecei a fazer esse mapa, a gente tinha 12 ou era 11 mapas, 11 testes. Agora a gente tem mais de 20, tá certo? Então, assim, notem que é uma grande quantidade e isso vem de por quê? Por necessidade própria minha, como também por necessidade dos meus alunos. Então a gente vai aumentando cada vez mais, certo? Eu nunca vi um mapa inferencial com tantas análises de inferenciais, tá? Como na nossa empresa. Então, assim, isso é uma coisa boa. Nós temos aqui logo depois o mapa preditivo, certo? Onde envolve toda a parte de regressão, correlação, séries temporais, regressão logística e tudo mais, que eu vou falar. Depois a gente tem o mapa de capabilidade, ou seja, aqui ele mostra possibilidades que a gente tem nesse mapa, tá? Mas só para você entender outro ponto. Por exemplo, esse mapa de capabilidades que você está vendo aqui, ele está apenas ilustrativos. Quando a gente for ver o mapa de capabilidade, ele está em forma de fluxo, em forma organizada, certo? Então, cada mapa tem uma forma diferente de apresentar. Aqui é apenas o resumo. Mapa de normalidade, um outro mapa super legal, que eu nunca vi no mercado, inclusive, e que a gente vai explicar isso para vocês. E tem um mapa do controle estatístico de processo. Quando a gente usa uma carta? Quando usa outra? Tá legal? Então aqui ele está mais, né, ilustrativo e como resumo de tudo. Combinado? Deixa eu mostrar para vocês agora a carta mais detalhada, certo? Inclusive, pessoal, como eu comentei, a gente muda o tempo inteiro, tá? A gente vê uma melhor forma de abordar, a gente muda. Às vezes o português pode melhorar um pouquinho. Então, isso é muito dinâmico. Você vai sempre ter à disposição na Hotmart a última versão, que é a versão mais melhorada. A gente começa aqui com uma pergunta, gente. Ó, fazer inferência à população. O seu objetivo é pegar uma quantidade pequena de amostras e verificar como se comporta a população? Se for esse o seu objetivo, você vai para o lado esquerdo. Se não, você vai para o lado direito. Vamos para o lado esquerdo, gente. Né? A gente quer fazer inferência estatística. Aí vem uma perguntinha que é clássica, que eu sempre faço. E se você está vendo agora o curso, não sei em que nível você está do curso, você já percebeu que eu falo isso o tempo inteiro, sempre questionando se os dados são contínuos ou discretos. Se são dados contínuos, a gente tem 3 tipos de análise: análise de média, análise de desvio padrão e análise de mediana. Onde aqui a gente tem uma série de testes, de hipóteses, certo? O objetivo aqui não é ler um por um e explicar, e sim, quando a gente for falar sobre os testes de hipótese, eu vou explicar um por um com exercício e tudo mais, certo? E se os dados forem discretos, aí vem uma perguntinha: a gente quer fazer análise de proporção ou de associação? Se for proporção, gente, a gente tem aqui amostras, 3 tipos, né? Que é 1 proporção, 2 proporção e K proporção. E se for análise de associação, a gente tem justamente o Q quadrado, que ele é mais do que um teste de hipótese, inclusive. Tá certo?
Legal. Vamos agora para o lado direito. Não, eu não quero fazer inferência estatística, tá? Eu quero fazer outra coisa. O que, por exemplo? Eu quero verificar a relação entre duas variáveis? Quero. Então, vamos lá. Relação entre duas variáveis, certo? Aí vem uma outra pergunta que é bem interessante. O valor dependente, que é o y, né? Ele é contínuo ou discreto? Eu estou falando da saída, do y. Tá? Se ele for contínuo, aí eu vou usar as análises de regressão, certo? Que tem várias análises de regressão. Regressão simples, tá? Que se divide em regressão linear, quadrática e cúbica. Ou eu posso apenas fazer a correlação, sem necessidade de mostrar a equação, certo? Eu tenho a questão aqui também da regressão múltipla, onde eu tenho mais de um nível, né? Usando o mesmo fator, mas de diferentes níveis. E aqui a gente faz equação da regressão, a gente valida, né, e tudo mais. Tá bom? Ah, não. Os dados não são contínuos, a saída é discreta. Isso é muito, isso é menos comum do que a regressão tradicional. Mas a gente usa muito a regressão logística, certo? Que aí vem a questão. Se envolver modelo matemático, a gente trabalha com a regressão logística. Se não envolver, a gente trabalha com as árvores de decisão. Então, a regressão logística é o quê? A gente está falando de três tipos: nominal, ordinal e binária. Agora, não, eu não quero trabalhar com equações, eu quero trabalhar com a árvore que vai se desmembrando e eu vou verificando a probabilidade de ocorrência de cada um, certo? Aí eu trabalho com árvore de decisão. De uma forma mais simples, eu trabalho com CART, e de uma forma um pouco mais avançada, a gente trabalha com Random Forest, certo? É isso aí. Eu acho que é Forest, não é Florest não, tá, gente? Eu acho que eu tô nessa dúvida aí. Eu vou conferir depois e vou deixar atualizado no material. Ok? Isso tudo que vocês estão vendo é o quê? O mapa preditivo. Qual é o terceiro mapa? Análise de capacidade de processo, gente. A gente tem aqui capacidade para dados normais, capacidade para dados de outras distribuições, né, que são as não normais. Nós temos aqui também dados transformados, né, envolve transformações matemáticas, e também a capabilidade de dados discretizados. Aí a gente tem um mapa que explica isso de uma forma bem detalhada, tá? Aqui é apenas uma ideia para você ver tudo que a gente tem, tá bom? Isso seria o mapa de capabilidade. Já o próximo mapa é o mapa de normalidade, onde eu faço todo um caminho. Inclusive, gente, esse é um dos motivos que o pessoal mais falha, tá? É muito comum. Eu lembro até agora que eu estava fazendo validações e as pessoas às vezes faziam o teste de normalidade e dava não normal, eles já iam para outro caminho, né, totalmente diferente, sem fazer uma investigação mais detalhada sobre o processo, sobre os dados em si. Então esse é o mapa, tá? Aqui não está mostrando o mapa, mas ele representa o mapa, né? Estou só mostrando os tipos, né, de tipo de teste de normalidade, mas eu tenho um fluxo que explica detalhadamente o que você tem que fazer, certo? E isso vai estar incluso no curso de quem está fazendo, né? Você está fazendo esse curso porque você está vendo esse mapa, mas envolve a parte de capabilidade de processo. Legal? E o último aqui, que é o quê? Que é, né? A gente viu aqui capabilidade, tá? Deixa eu só voltar um pouco o fluxo, gente, para não se perder. Se a relação entre duas variáveis, eu for para onde? Eu vou para a questão das regressões, né, para a análise preditiva. Se não houver relação entre variáveis, eu faço outra pergunta, que é o quê? Capabilidade ou controle estatístico, tá? Não é bem uma pergunta, é mais para separar mesmo. Para controle, para capabilidade ou normalidade, a gente tem aqui esses dois, como eu já comentei. E se eu quiser fazer um controle estatístico, eu vou para as cartas de controle, que se dividem em contínuos e discretos. Se for dados discretos, a gente tem o que aqui? 4 cartas tradicionais, carta U, P, N, P e C. E se for dados contínuos, a gente tem a carta I, IMR, X/R e X/S. Inclusive, no nosso software, eu até acrescentei uma a mais. Tá? Você vai ver lá quando a gente for discutir sobre o software. Tá legal? Inclusive, vou ter que atualizar isso aqui, porque tá lá no software, mais uma atualização que eu tenho que fazer.
Isso faz parte, gente. Tá? Eu acho isso, inclusive, muito bom, porque a gente consegue avançar e melhorar os nossos processos de forma rápida. E não de forma lenta, ter que pegar aprovações, ou então tem que ter muita dificuldade técnica para fazer as alterações. Aqui na nossa empresa é tudo muito rápido e prático. Ok, pessoal? Essa é a ideia que a gente tem, certo? De novo, pessoal, quando você for olhar esses mapas individualmente, eles vão estar diferentes, certo? Em forma de mapa mesmo, de fluxo, tá legal? De uma forma que seja mais amigável para você entender. Então, qual é a ideia, pessoal? Você analisa aqui no rosa o objetivo maior, depois você vê o bloco, e aí nesse bloco, com esse conhecimento que você está adquirindo aqui, das linhas dos campos verde, certo? Junto com os azuis, aí você vai para o mapa propriamente dito, que vocês vão ver isso em outra aula, e lá vai explicar detalhadamente quando usar cada um. É tipo um funil, gente. Qual é o topo do funil? Ah, eu vou usar gráfico ou estatística, que também eu explico para vocês em outro vídeo. Ah, vou usar estatística. Ok, qual dos itens da estatística é importante para mim? Eu vou no rosa. Achei. Beleza. Sei o que tem nele, joia. Vou para o mapa específico e lá eu vou escolher a ferramenta estatística. Acabou por aí? Não. Escolheu a ferramenta estatística, eu tenho um vídeo falando sobre a ferramenta estatística, explicando detalhadamente. Acabou por aí? Não. Agora que eu já sei qual é a ferramenta que eu quero, já entendi o funcionamento dela e o conceito que eu tenho que ter, que eu preciso adquirir, agora eu vou no nosso software ou em outro software, se você tiver interesse, e vou fazer o exercício. Fiz o exercício, me capacitei. Já sei fazer aquela ferramenta. Entendeu o fluxo como funciona? Isso é um fluxo que faz parte do método Gate. Não é só isso, tá, gente? Eu só estou falando da parte da análise em si. Mas eu estou mostrando um pedacinho do fluxo Gate para poder você entender a lógica que você vai seguir. Essa é a grande sacada desse método, porque ele te direciona do início ao fim o que você tem que fazer. E eu faço questão de fazer isso, gente, porque eu já sofri muito no passado. Eu fui apresentado a esse material todo de uma forma sem organização, sem mapa, sem guia, certo? Tinha um tutor, tinha, mas ele não tinha também esse nível de conhecimento detalhado, então ficava muito na tentativa e erro. E você acaba se frustrando muito, tá? Aqui eu estou te passando um caminho detalhadamente do que você tem que fazer. Você só precisa seguir. Ah, não preciso fazer nada? Claro que precisa. Você precisa olhar os mapas, olhar a necessidade para usar cada ferramenta. Você precisa depois estudar individualmente cada gráfico ou cada análise estatística. E essa é a parte boa, gente. Uma coisa que eu recomendo para vocês. Não faça a loucura de querer estudar tudo isso ao mesmo tempo. Não faça, gente. Você não vai conseguir. A não ser que você esteja agora desempregado, com tempo integral para fazer isso, focado, tudo bem. Mas usando o conceito do learning by working, do educação pelo trabalho, o que é que eu entendo? Busque a necessidade, certo? Apareceu um problema. Legal. Qual é o tipo de gráfico que eu vou descobrir, que eu vou usar? Ah, eu vou usar esse tipo de gráfico aqui de acordo com o mapa. Legal. Vou no mapa menor e verifico detalhadamente para identificar exatamente a ferramenta que eu quero. Pego o vídeo que já está pronto para você para estudar sobre aquela ferramenta. Faço o exercício no software estatístico ou no meu software. E aí você aprende de forma prática. Dessa forma você não esquece, fica fácil de lembrar na sua cabeça, tá? E você não tem que memorizar nada. Você acaba absorvendo de uma forma muito mais suave, mais fácil. Tá legal? Essa é a mensagem do vídeo. Veja isso quantas vezes for necessário, tá? Isso vai estar à sua disposição. Já vou fazer uma pequena mudança, como eu comentei. Show de bola, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.